Uma das coisas que eu mais gosto em Boku no Hero é a abordagem feita sobre heróis e vilões. Mesmo se tratando de um clichê nas histórias em quadrinhos ou animes e mangás, consegue trazer uma abordagem assim que nos faz refletir. Muito boa e também muito emocionante. E, de forma geral, a diferença entre os mocinhos e os malvados é basicamente as ações como eles fazem e os seus objetivos traçados. Um herói usa suas forças, suas habilidades para proteger e consertar os estragos feitos pela sociedade, enquanto os vilões pensam na maioria das vezes em acumular poder, riquezas e ou fama. E pensando nisso, no vídeo de hoje eu irei relacionar essa forma de Boku no Hero trazer a temática de herói e vilão com o filósofo Aristóteles, traçando um paralelo entre as ações de All for One e One for All. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. Como já dito na introdução, Boku no Hero faz uma abordagem diferente de um tema já clássico, com muitas vezes tratado como um clichê, que é sobre heróis e vilões. E o melhor, muitas das vezes faz a gente refletir e é possível traçar um paralelo com a filosofia. Isso não quer dizer que necessariamente os criadores dessa obra usaram a filosofia para criar suas ideias, mas a gente consegue traçar um paralelo muito forte entre Aristóteles e Boku no Hero, tanto que eu já tenho alguns vídeos só sobre essa série de anime e mangá abordando esse tema. E se você gosta dessa forma de unir entretenimento e conhecimento, super indico a você se inscrever no canal. É claro! Vamos entender um pouquinho o que esse filósofo pensa acerca do uso do poder. Aristóteles vai classificar basicamente 6 tipos de governos, sendo 3 positivos e 3 consequentemente negativos. Irei me ater apenas na monarquia, que é uma forma de uma pessoa usar o poder positivamente, e na tirania, que seria o oposto, quando uma pessoa usa de forma negativa. Sendo que na monarquia, o líder, a pessoa que tem o poder máximo, ela governa pensando no bem comum, não em seus interesses próprios. Neste ponto, nós podemos relacionar o One for All. Traduz aqui o nome desse poder e também do personagem, um por todos. Então, é um indivíduo que usa sua força para proteger e trazer o bem geral da comunidade. Ah, agora eu entendi! Já na tirania, é quando o indivíduo usa seu poder para apenas se beneficiar, não ligando para o bem coletivo, sendo justamente isso que o All for One faz. Veja a tradução mais uma vez, todos por um, ou seja, toda a coletividade, todos os indivíduos têm que fazer a bem apenas a uma pessoa. Eis que aqui o All Might, ou todos os heróis, ficam para essa questão do Aristóteles. Já os vilões, muitas vezes eles não querem saber de tudo certo, do bem para as pessoas, e sim interesses próprios. Por isso que eles são os malvados da história, inclusive o All for One. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Aristóteles diz que o governante tem que pensar no bem da coletividade e assim você conseguir trazer uma justiça e viver em paz. Qual que é a grande preocupação do All Might? De mostrar com a sua força, ele consegue impor a paz, porque se caso alguém fizer algo contrário, lá vai o All Might resolver a situação. Não por menos, quando ele se aposenta, a Liga dos Vilões e os demais personagens malvados aproveitam esse vácuo e tentam fazer maiores atrocidades, muitas vezes usando até de drogas para aumentar o seu poder e perturbar a sociedade. Já o All for One, mesmo preso, ele sabe que com a aposentadoria do All Might, tudo vai entrar num caos e os seus discípulos, ou mesmo as pessoas que querem derrubar essa sociedade de paz, irá fazer de tudo para conseguir aumentar os seus poderes e os seus ganhos. E basicamente, quem que seria o responsável por barrar tudo isso e manter a ordem social? O herói número 1, que agora seria o Endeavor. Porém, este daí, por mais que se classifica como herói, ele buscava sempre o poder.
Tanto que no seu arco, quando ele se torna um número 1, quando é que ele vai começar a evoluir e trazer uma paz para a sociedade? Quando ele nota, que ele percebe que o poder dele não é para satisfazer o ego dele, e sim para a sociedade. Não por menos que ele começa a tentar remediar primeiro os estragos que ele fez na família dele nessa busca incessante ao poder. E lógico, os vilões também não contavam com essa turma exemplar que entrou no primeiro ano da UA, tanto do ano A quanto do B. Eles mostram para os vilões que eles não são poucas coisas. Assim como os vilões estão cada vez mais fortes e crescendo, seja com droga ou por treinamento, os heróis também, sendo aí toda a movimentação da trama da 5ª temporada. Mas a grande questão é, conseguiu relacionar os ideais de Aristóteles no embate entre All for One e One for All? Legal! Bem louco! Se você gosta desse tipo de reflexão, deixarei aqui a indicação para você assistir sobre a questão do All Might e a importância dele, o significado dele dentro do universo de Boku no Hero, ou uma análise mais aprofundada do Overall, aquele vilão que tanto deu trabalho na 4ª temporada. E caso você esteja procurando uma forma de aprender a desenhar ou mesmo aperfeiçoar os seus desenhos, deixarei a indicação do curso do Manin Arts. Ele é totalmente online e te ensinará os princípios básicos para você desenhar os seus personagens sem copiar. Eu fiz e aprovo. Deixarei um link aqui nas descrições. Qualquer coisa é só me chamar no direct no Insta que a gente troca uma ideia. E aqui, para encerrar, a sessão agradecimentos que vai a Lilian, minha esposa, na ajuda e estrutura que ela me dá com o canal. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até um desses vídeos.